Boa tarde, gente. Estamos de volta com a programação da parte da tarde do segundo dia do curso de inverno da Biotecnologia. Hoje é dia da Biotecnologia aplicada à saúde. A primeira palestra da tarde é com o tema A importância do uso de animais de experimentação para a produção de soro hiperimune. Estudos de patogenia e eficácia de medicamentos e vacinas. Essa palestra vai ser ministrada pela Thais Helena Gamon. Ela é médica veterinária, especialista em raiva e encefalites virais, é mestre em ciências pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP e atualmente ela é doutoranda pelo nosso programa, o PPIB. Seja muito bem-vinda, Thais, estamos ansiosas pela sua palestra. Obrigada. Bom, obrigada pela apresentação. Quero agradecer a presença de todos, né, na terça-feira, depois do almoço. Então, eu venho trazer os diversos estudos que nós estamos trabalhando atualmente no nosso laboratório, principalmente com o SARS-CoV. E vou trazer de uma maneira bastante leve, vocês podem colocar as perguntas no chat, que também sempre vai enriquecer. Eu sei que a Isa já me apresentou, mas eu vou fazer uma leve apresentação, né? Quando que eu comecei a trabalhar com experimentação animal, eu acho que o meu principal foco aqui é desvincular um pouco essa questão da experimentação animal, né? Acaba sendo até um pouco pesado falar experimentação. Trabalho com experimentação animal, nossa, ela maltrata animais. Não, jamais. Tanto é que a minha formação, eu sou veterinária, trabalho, né, sou médica veterinária, trabalho com esse trânsito internacional, a gente faz um exame específico aqui no laboratório, é um dos únicos laboratórios do país que são credenciados para fazer esse exame, que é a sorologia da raiva, para cães, gatos e alguns silvestres que vão para a União Europeia, Estados Unidos. Então, nós trabalhamos com isso aqui. Além disso, eu sou apaixonadíssima pela medicina tradicional chinesa, uso para animais paralisados, assim, isso fora aqui do laboratório, fora da academia, né, fora da USP. Então, tenho paixão total por animais. E por isso que na experimentação animal sempre vai ter um veterinário, né? Precisa ter. Quando você pede uma CEUA com experimentação animal, você precisa colocar um médico veterinário dentro desse processo, tá? Então, quando que começou, né? Assim que eu saí, terminei a graduação em medicina veterinária, eu prestei um aprimoramento profissional no Instituto Pasteur, que é pela Secretaria de Estado da Saúde, aqui de São Paulo, e fui para o Instituto Pasteur, né? Lá no Instituto Pasteur, nós passávamos por todos os setores que existiam no Pasteur. Não sei se vocês já passaram, ficar ali na Paulista, dá uma leve impressão de que lá, na época que eu estive lá, né, em 2011, 2012, realmente essa porta que nós estamos vendo, ela era uma porta onde tinha vacinação. Então, tinha vacinação para febre amarela, etc. Vacinas de criança, né? Depois de um certo tempo, não havia mais vacinação lá, porque é um instituto referência em pesquisa e em epidemiologia do vírus da raiva, né? Então, lá, fazia a sorologia da raiva, faz sorologia para profissionais da saúde do estado de São Paulo inteiro, profissionais que mexem com animais, estudantes de veterinária, veterinários, profissionais de CCZ, prefeituras de zoonoses, etc., né? E lá, na época, existia um biotério, né? E foi o meu, assim, tinha tido contato na faculdade com animais, mas com a experimentação animal séria, correta, foi no Instituto Pasteur, né? Então, lá tinha uma senhora que era responsável pelo Instituto, pelo biotério do Pasteur na época, e ela trazia sempre todo esse respeito, toda essa situação muito boa, assim, para o biotério, né? Porque até vou entrar um pouco em legislação lá na frente, e a legislação mesmo, ela diz que não com essas palavras que eu estou dizendo, mas ela diz que não é todas as pessoas que estão preparadas psicologicamente para trabalhar num biotério.
E ela tinha, essa senhora que era responsável pelo biotério do Pasteur, ela tinha essa sensibilidade, né? Então, nós, como aprimorandos, nós tínhamos que passar por todos os setores do Instituto. E, na época, uma das aprimorandas, ela, quando entrou no biotério, começou a se sentir, ela percebeu, né, a responsável pelo biotério percebia que ela não se sentia bem. Então, ela falou para a responsável pelo aprimoramento que não seria interessante ela, por mais que fosse uma regra do aprimoramento, que é uma especialização, que seria interessante ela não passar pelo biotério. E ela não passou, ela foi para sorologia, ela foi para biologia molecular, ela foi para outros setores, mas ela não passou pelo biotério. Então, essa sensibilidade de quem é responsável pela experimentação animal, ela é muito interessante, porque trabalho, ele não é uma obrigação. Ele realmente tem que ser de uma forma que você se sinta bem, que você se sinta, né, assim, respeitada no seu trabalho, que você respeite todos os seres vivos que ali estão, né, independente da espécie. Bom, terminei o aprimoramento, fui para o mestrado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, na patologia. Fiz uma etiopatogenia do vírus da raiva, porque hoje em dia, né, não existe um tratamento para o vírus da raiva em humanos, mas existe um protocolo que teve sucesso aí por apenas 2 vezes, uma nos Estados Unidos, a outra no Pernambuco, que é o protocolo de Milwaukee, né? E quando foi usado aqui no Brasil, ele ficou conhecido como protocolo de Recife. E aí, o que acontece? Eu fiz essa patogenia para testar o protocolo, né? Então, precisa se estabelecer, precisa se saber como que o vírus funciona para você testar protocolos. Isso é exigência, inclusive, da Anvisa. Bom, em 2015 terminei o mestrado e aí eu queria ter uma experiência corporativa. E fui. Fui trabalhar numa empresa de nutrição animal, que é a Premier Pet, trabalhava no setor de treinamento e capacitação técnico-científica da Premier. Então, eu dava treinamento para médicos veterinários, que eram consultores da empresa, né? Fazia aí esses treinamentos para eles, então viajava bastante, porque era Brasil inteiro. Já tinha, isso em 2016, né? Tinha uma cultura lá bastante grande dos treinamentos online também, mas ainda tinham bastante treinamentos presenciais. Bom, aí fiquei na empresa por 2, quase 3 anos. E aí achei que era o momento de voltar a publicar, de voltar a apresentar minhas coisas em congressos científicos e fui também. Peguei férias na empresa e fui para a RITA, que é Rabies in the America. E aí, lá na RITA, mandei meu trabalho de raiva, que eu tinha feito no mestrado. E quando eu fui para a RITA, eu vi que eu queria voltar para a academia, queria voltar para os estudos acadêmicos, né? E também voltei. Só que eu não sabia, então, assim, até queria falar para vocês que foi através de um curso de inverno aqui do ICB, porque eu nunca tinha feito nada aqui no ICB, né? Tinha feito algumas disciplinas no mestrado só, mas nunca tinha feito muita coisa no ICB, então nem pensava em fazer um doutorado aqui no Instituto de Ciências Biomédicas, né? E aí foi lá nessa reunião internacional de raiva que quando eu mandei o meu trabalho, né, essa não é bem um congresso, como eles chamam de reunião, vem pessoas do Brasil, do mundo todo, e eles escolhem os melhores trabalhos para fazer as apresentações orais, e esses são os palestrantes. E aí minha apresentação foi escolhida para ser feita de forma oral, e aí eu fiz a apresentação, e aí falei, eu quero, né, voltar para o doutorado, porém, eu não queria continuar com a mesma linha de pesquisa que eu tinha desenvolvido no mestrado. E aí eu resolvi que eu ia pedir a demissão da empresa. Pedi a demissão da empresa, não tinha o doutorado ainda, e aí tinha uma amiga que fazia o doutorado dela, agora ela está trabalhando na Suécia, mas ela fazia o doutorado aqui no ICB4, na imunologia.
Aí eu falei, olha, eu quero fazer o doutorado, mas ainda não sei, não estou certa do que eu quero, né? Quero ter uma certeza. Ela falou, olha, participa do curso de inverno aqui da Imuno. E aí, como tem palestras de vários pesquisadores, quem sabe você não se identifique com alguma linha. Perfeito. Fui para o curso de inverno. Lá no curso de inverno, eu percebi que, assim, a maioria das pessoas lá no curso de inverno da imunologia, né, naquela época, claro, trabalhavam com HIV, AIDS, ou trabalhavam com câncer. Eu falei, eu sou veterinária, né? Quero continuar numa linha mais ou menos semelhante. E aí comentei lá, né, com alguém, não lembro, e falei, eu vim do mestrado, trabalhei com patogenia, parte mais de vacina, de testes de medicamento. Aí falaram, vai conversar com o professor Luiz Carlos no ICB, aqui no ICB2, né, da microbiologia, que ele trabalha com vacina. Vim, conversei com o professor, ele falou, você vem da raiva. Por que você não fala com o Edson Dorigon, né? Falar com o Edson Dorigon, porque o Edson trabalha, a Silvana Favoreto, que é hoje em dia responsável pelo núcleo de pesquisa em raiva da USP, tá lá também. Aí vim e fiquei, né? E não tinha um projeto ainda específico, ele falou, então fica aqui no laboratório, vai conhecendo o pessoal, né? E vim para o ICB4, para o ICB2, né? Aqui é o prédio da parasitologia e da microbiologia. Estou num laboratório que é no departamento de microbiologia, e o professor Edson Dorigon, ele orienta pelo departamento de microbiologia e pela biotecnologia, que é onde eu faço doutorado, né? Estou vinculada à biotecnologia, tá? E aí comecei a decidir o que eu queria fazer no meu projeto, né? Esse é o nosso laboratório. A gente adora uma festinha, então sempre que a gente pode, a gente comemora o aniversário de todo mundo do laboratório. Esse é meu orientador, né? O Edson Dorigon, que tem ideias fantásticas, fantásticas. E recentemente ele ganhou essa medalha devido aos trabalhos que estão sendo feitos com o SARS-CoV, com o Covid. Então, nós estamos aqui, o professor Edson é um professor titular, nós estamos o nosso laboratório é um laboratório de virologia clínica e molecular, situado no ICB2. E aí, na verdade, a minha tese de doutorado, na época que eu cheguei aqui, existia um projeto que era um projeto enorme, que é o PREDICT, que tem a intenção de predizer novos vírus em aves silvestres. Então, a minha tese de doutorado é essa: epidemiologia e caracterização molecular de vírus imunossupressores em aves silvestres. E aí, quando que entrou o SARS-CoV, o que aconteceu, né? Aí, no início do ano, apresentei trabalhos aí também, fui para a Espanha, fiquei no Instituto Nacional de Investigações Agrárias lá em Madrid, e tudo com as aves silvestres, até acontecer no início do ano passado, né? Os prédios todos, a USP fechou por causa do coronavírus. O pessoal que faz os doutorados, mestrados, tinham que ficar em casa, né? Mas o nosso laboratório não tinha que ficar em casa, tinha que vir para o laboratório, porque a gente ia desenvolver diagnóstico, ia participar de tudo, porque a gente sempre trabalhou com vírus. Então, quando quando aumentou os casos de Zika vírus, também todo mundo se mobilizou, né? Então, o que aconteceu? Nós deixamos os nossos trabalhos, todo mundo deixou o trabalho de lado e se focou no SARS-CoV, tá? E aí, após um tempo, né, estava sendo utilizado, precisávamos de um teste rápido, precisávamos de reagentes, né? E uma das maneiras era a gente produzir soro hiperimune contra a partir de proteínas específicas do SARS-CoV, a partir de porções das proteínas do SARS-CoV, que eu já vou explicar para vocês. Então, a primeira coisa que fizemos aí, né, foi pedir uma CEUA, que é um Comitê de Ética em Uso de Animais Experimentação. Qual que é o objetivo da CEUA, né? É
fazer com que os pesquisadores cumpram o que está disposto na Lei Federal 11.794. Essa Lei Federal 11.794, ela estabelece os procedimentos científicos no uso de animais de experimentação. Então, o que entra nos procedimentos científicos? Medicamentos, e tudo aprovado anteriormente pela CEUA. E também da lei estadual, né, 11.977, que institui o código aqui em São Paulo, porque o nosso laboratório está em São Paulo, de tudo que está ligado ao bem-estar animal em atividades didáticas, científicas. E aí nós conseguimos esse comitê de ética, né? Então, tá aí aprovado, tudo mais, o nome do trabalho, que é a produção de anticorpos policlonais para neutralização do vírus SARS-CoV-2, Covid-19, protocolado sob a CEUA. Então, temos. E fizemos esse projeto aqui no ICB2, não tínhamos nenhum biotério para coelhos, né? Porque foi a espécie escolhida para esse trabalho. Então, nós tivemos que pedir um comitê de ética na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, que foi onde nós fizemos os trabalhos, e pedimos um comitê de ética aqui no ICB, porque somos pesquisadores do ICB. O professor responsável é pesquisador do ICB. Então, foram 2 comitês de ética. Quando você envia um comitê de ética, né, ele volta com diversas recomendações. Não é uma coisa deliberada. Os membros do comitê de ética são vários. Além de membros da academia, existem membros que são de ONG de proteção de animais, né? Então, todos esses membros, eles avaliam o trabalho. Isso demora um mês para você ter um trabalho desse, às vezes até mais, para você ter um trabalho desse aprovado, né? E aí nós produzimos essas proteínas, isso já finalizou, estamos em andamento com as publicações, né, para desenvolver esse teste rápido. Temos empresas que compraram já esses insumos, também utilizamos aqui para utilizar para fazer testes de patologia, como imunoensaios. E aí, o que nós usamos? Nós usamos 3 proteínas. A C5, que é uma parte da proteína spike, que é bastante importante para o COVID, da estrutura do COVID-19. Utilizamos também essa proteína FPZ, que vem do envelope viral. E utilizamos também o vírus inteiro de forma irradiada. Então, ele foi irradiado é um grupo do Instituto Butantan, mas ele foi irradiado, se não me engano, no IPEM, na energia nuclear. Então, esse vírus inteiro é irradiado e ele fica completamente inativo, né? Ele não tem nenhum tipo de infecção viral, de nada. Tanto é que nós fizemos todo o trabalho em NB2, num biotério convencional mesmo. Aqui no laboratório, nós, desde o início da pandemia até agora, depois que a gente terminou a vacinação, nós testávamos, né, com aquele teste mesmo do suave nasal, orotraqueal, nós testávamos uma vez por semana, então ninguém aqui pegou, sabe? Todo mundo ficou negativo esse tempo inteiro do Covid, tudo muito seguro para nós. O modelo animal escolhido foi os lagomorfos, que são os coelhos, porque pelo maior tamanho, facilidade de manuseio, e tem uma coisa muito importante. Todo o trabalho com o uso de animais de experimentação, eles já foram anteriormente testados em células, geralmente. Eles já estão em processo de comprovação. E o que acontece? Nós precisamos trabalhar com o mínimo de animais possíveis. Nós trabalhamos com o uso racional de animais. Então, por isso escolhemos os coelhos, porque nós precisávamos de soro, nós precisávamos de um volume de soro. Por mais que ele seja hiperimune, ele dilui, mas nós precisávamos de um certo volume de soro. Então, foi escolhido os lagomorfos, foram utilizados 2 para cada proteína, então foram 6 apenas no total.
Nós fizemos 3 inoculações por via subcutânea, coletava o sangue para detecção do anticorpo, tanto por ELISA, né, como por soroneutralização do vírus irradiado, porque só o vírus irradiado que produz anticorpos neutralizantes. Aqui são os coelhos que ficavam lá embaixo na veterinária, nós fazíamos o enriquecimento ambiental, controle de temperatura, então, no verão, eles foram para o ar-condicionado com controle total de temperatura. Fazíamos as coletas sempre com um animal sedado, tranquilizado, né? Ele precisa estar tranquilizado para não ter nenhum tipo de sofrimento, mesmo sendo uma coleta de sangue, numa agulhinha de insulina. O pessoal que aplica insulina, não sei se tem algum diabético, alguém aqui, aplica insulina sem nada ali, né? Então não tem um grande problema. Mas eles precisam estar no máximo conforto possível. Esse é o teste de ELISA, um imunoensaio, a soroneutralização, então, os resultados desses soros hiperimmunes, eles foram, todos eles foram maiores aí de 1 para 640 no final, então nós conseguimos realmente o nosso objetivo. E aí, os principais usos de um soro hiperimune, né, produzido para testes diagnósticos, são as produções do teste rápido, o ELISA, para conjugar com peroxidase, produção de reagentes de imunohistopatologia. Por que não pode aplicar em pessoas para curar do Covid? Pode, após tratamentos de purificação, conjugação, né, para não ter nenhuma reação adversa, né. Há grupos fazendo isso, há grupos testando isso. Hoje em dia a gente está agora num grupo maior, junto com pessoas do Butantan, junto com pessoas da Fiocruz, que tem esses trabalhos com isso também. E aí, o que nós estamos fazendo agora? Bom, desde o início da pandemia, vários grupos ao redor do mundo inteiro precisavam de um modelo animal, né, para os testes, as confirmações das vacinas, dos medicamentos. E eles encontraram, né, a melhor solução com um animal geneticamente modificado, que são os camundongos. Eles usam camundongos black, que são knock-in para AC2. A gente chama de ACE2 humanizado. O que é o AC2? São receptores da enzima conversora da angiotensina 2 em humanos. Ele é um receptor importantíssimo para a infecção pelo SARS-CoV-2, tá? E o que é um knock-in? É uma modificação. Então, modifica o gene do camundongo, inclui esse gene do camundongo para ele ficar com essa enzima conversora, com esse receptor dessa enzima conversora da angiotensina 2. É diferente, a gente ouve muito mais falar dos knockouts. Um camundongo knockout, ele é um camundongo que foi deletado alguma coisa, né? Então, foi deletado um receptor, foi deletado alguma coisa nele. Nesse caso, ele é um knock-in. Então, ele tem um camundongo normal não tem esse receptor, e o nosso camundongo AC2 humanizado, ele tem esse receptor para a enzima conversora da angiotensina 2, que é um receptor para o SARS-CoV, tá? Aqui está um desenho, uma imagem. Eu não quero tirar essa parte de compartilhamento para eu ver que está sendo compartilhado realmente, para não ter problemas como aconteceu anteriormente. Mas, o que acontece aqui, né? Um camundongo normal, um white type, que é um camundongo selvagem, né? Quando ele entra em contato com o SARS-CoV, o que vai acontecer? Ele entrou em contato, nada vai acontecer. Ele não vai ter infecções pulmonares, respiratórias, nada, né? Não vai ter nenhum sintoma da doença. Agora, quando a gente utiliza um camundongo AC2 humanizado, que tem esse receptor da enzima conversora da angiotensina 2, que é a foto aqui de baixo, quando ele tem contato com o SARS-CoV, ele vai apresentar os problemas respiratórios e pulmonares. E aí que entra os trabalhos com ele, porque daí vai se utilizar medicamentos para provar essa cura desses problemas pulmonares e respiratórios.
Coloquei aqui, né, que é o Noquim, que é um animal cujo genoma ocorreu modificação de um gene, né? Então, ele tem esse receptor. Então, pedimos uma CEUA inicialmente para a gente fazer esse modelo animal para as nossas principais variantes, porque agora a gente não tem mais apenas o Covid, o que há de convencional, né? Temos diversas variantes, cada uma age de uma forma diferenciada. Então, por isso, nós inicialmente estamos fazendo esse modelo. Na sequência desse modelo, né, como eu falei, esse trabalho não sou apenas eu e o Edson, existem outros grupos trabalhando em conjunto. Então, o que está acontecendo? Trabalhamos todos juntos, na verdade, nesse caso. Associado a esse nosso, com as variantes, outros projetos entram já usando esses animais para trabalhos com vacinas, validações já, né? Validações de pós passagem em célula, então já é testes antes de entrar no pré-clínico, né? Antes de testar em pessoas, para fazer essa validação. Então, para vacinas, medicamentos, monoclonais, que são imunobiológicos. Então, tem diversos trabalhos. E para isso a gente precisou de um treinamento que foi feito pelo EpiSaúde, que é de uma ex-aluna daqui também, que ela faz é uma empresa que faz esse treinamento de NB3. Precisamos fazer um treinamento, porque daí agora sim a gente vai trabalhar no biotério, que é um biotério NB3, não mais um biotério NB2, porque antes, como eu falei anteriormente, nós trabalhávamos estávamos trabalhando com o vírus inativado, né? Ou com uma proteína, uma partícula, uma parte pequeniníssima do vírus, ou com ele totalmente inativado. Agora não, agora a gente realmente vai fazer infecções, então precisamos passar por esse treinamento bastante acirrado aí para entrar no NB3. Então, usamos respirador, né? Banho na saída, para entrar no laboratório NB3 precisa tirar toda a roupa, toda, roupa íntima, tudo, toda a roupa, né? O banho na saída é obrigatório, então tem toda a pressão do laboratório, então o que acontece? Todo o ar do laboratório, ele é filtrado, né? Antes de sair para o ambiente, ele precisa sair de uma forma totalmente segura. Então, tudo isso nós tivemos que passar aí para começar esses novos trabalhos, né? Esses camundongos, também não comentei, tá? Esses camundongos AC2 humanizados, eles vieram da Fiocruz, né? As matrizes deles vieram da Fiocruz, que já está sendo utilizado lá, tá bom? Agora eu fico totalmente à disposição para as perguntas de vocês. Falei que assim não ia ser muito mais para a gente conseguir enxergar que um trabalho, uma experimentação animal é sim importante, né? A importância disso, porque um exemplo eu acho muito, muito bom é agora com a questão das vacinas. Todo mundo, negando ou não a vacina, as pessoas estão tomando, né? Ainda há pessoas que negam, mas estão vendo a importância. Quantas pessoas extremamente jovens, essa semana mesmo eu fiquei sabendo de uma pessoa que trabalhou comigo na Premier, né, tem a minha idade, jovem, que veio a óbito devido ao Covid. Então, por causa disso, nós precisamos sim, cada vez mais, isso não vai acabar agora, né? Nós precisamos de medicamentos eficazes, de grupos que estejam trabalhando seriamente com as variantes, né? Que saibam manipular isso. Então, nós precisamos cada vez mais de equipes sérias, de equipes extremamente treinadas para que os medicamentos que a gente tenha acesso aos medicamentos, para que a gente tenha cada vez mais acesso a vacinas cada vez mais eficazes, tudo cada vez melhor, né?
e não parar no tempo, tá bom? Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção. E agora eu fico à disposição para as perguntas aí de vocês. Thaís, muito obrigada pela sua palestra. Seu currículo foi elogiado aqui nos comentários. Nossa, olha, já trabalhei muito. Já estou até cansada. Você, como médica veterinária, você se sente confortável em trabalhar com os animais? Em grupo sério, sim. Nunca, eu jamais, né? Assim, nós não nos conhecemos, eu nem sei quem tá por trás no YouTube, porque não temos esse acesso. Mas quem me conhece sabe o quanto eu gosto, o quanto eu prezo pelo bem-estar dos animais. Em grupos sérios, sim. Me sinto confortável, assim como eu contei desde lá do Pasteur, né? Que uma das meninas não se sentia confortável e ela simplesmente, a pessoa que era responsável, tinha dentro dela um olhar atento, né? Era uma pessoa respeitosa, porque não adianta só você respeitar os animais, se você não respeita o outro ser humano, né? Então, trabalhar por isso que mexe com como a questão psicológica é sensível, a pessoa que é responsável pela experimentação animal, ela tem sim que ter um olhar atento com as pessoas que estão ali. Né? Elas não são pessoas frias, não são pessoas más, não são pessoas ruins, nada disso. Apenas a única coisa é uma pesquisa realmente séria, com situações que realmente necessitam. Eu jamais entraria em um projeto de uma coisa banal ou de algo que não trouxesse nenhum benefício para a sociedade. E, por exemplo, se você entrasse num laboratório e observasse que as condições de trabalho ali não são ideais, como você faria a denúncia? Porque Você pode ser precisa denunciado. comunicar para o comitê de ética, porque cada ambiente, então, igual, né? Lembra lá, eu acabei de contar para vocês do trabalho que eu fiz. Nós somos pesquisadores do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas, e eu fiz o trabalho fiz o trabalho na veterinária. Eu tive que pedir um comitê de ética aqui, mesmo não trabalhando em biotério aqui, nesse projeto, e tive que pedir um comitê de ética lá. Então, o que acontecia? Tínhamos duas fiscalizações, né? Óbvio, nem aqui nem lá, todos os profissionais são bastante capacitados e treinados. Então, o que acontece? Você está sob um comitê de ética, você comunica o comitê de ética, porque o comitê de ética, ele está ligado a uma lei. E outra, você não termina terminei aqui meu trabalho, tchau, beijo. Não, você vai precisar fazer relatórios. Você tem relatório para fazer. Nesse relatório, você precisa provar. E outra, em um laboratório, em um biotério, você nunca está sozinha. Tô aqui fazendo o meu trabalho, mas você está do meu lado fazendo o seu, sabe? Então, se eu vejo alguma coisa, tô falando você, não você, Isa, né? Mas se eu vejo alguém ali fazendo uma coisa errada, primeiro eu tenho que comunicar, eu tenho que falar. Peraí, primeiro, ou seu treinamento tá errado, então vamos refazer o treinamento. Começa por aí. Porque todo mundo tem que ser treinado, né? Não é talvez que a pessoa esteja fazendo uma coisa errada por simplesmente querer. Muitas vezes ela não sabe. Então, peraí, vamos refazer o treinamento? Ou vamos parar tudo? Porque a gente não pode trabalhar desperdiçando. Até porque quando você coloca um número X de animais, você tem que cumprir aquele número X. Se você for usar um a mais, você vai ter que comunicar. Não comunicar, você vai ter que pedir que você vai usar um a mais. Vai ter que esperar eles te responderem se você vai poder usar o um a mais, para depois pedir esse animal do biotério central. Eles não liberam dessa forma. Não é essa coisa deliberada como as pessoas
Não sei se pensam, né? Porque como eu tô nessa lida já há muito tempo, para mim acaba sendo tudo muito natural, né? Então, assim, ter contato, que igual as meninas trabalham na raiva, uma trabalhou anos, está aposentada pelo Centro de Controle de Zoonoses, né? Então, assim, você conversa com uma pessoa dessa que é totalmente experiente nisso, ela vai ter uma outra visão, porque ela vê o que é. E assim, a gente está aqui ganhando uma bolsa de doutorado. Não estamos ganhando rios de dinheiro. Então, ninguém está com um benefício financeiro para fazer isso. Muito pelo contrário, o que a gente quer é benefício para a sociedade. Então, é isso que você precisa pensar. O que você quer? É benefício o quê? Qual benefício? Pessoal? Não. Financeiro? Muito menos. Acho que vocês sabem quanto é uma bolsa, né? Então, assim, ninguém fica aí, nunca, eu ainda não vi nesses 12 anos se alguém aqui conseguiu, já me conta e me avisa como é, né? Fica rico fazendo pós-graduação. Tá raro. Se tem É uma pouco. atividade altruísta, né? Então, é muito mais por essa questão de nós estamos buscando benefícios para a sociedade. Thaís, tem uma pergunta super interessante do Kemuel. Ele Ah, pergunta tô como vendo se aqui. Como se quebra argumentos. Tá conseguindo ver? Como se quebra argumentos de pessoas que são negacionistas de vacina e se recusam a tomá-las por dizerem que testam em animais. Isso. Então, vamos lá, teste em animal, teste em humano também. Várias pessoas que eu conheço participaram da pesquisa, várias. Não foi uma, não foi duas, não foi três, só eu conheço. E olha que eu conheço pouca gente, eu não saio, eu basicamente vivo isso aqui. Então, o que acontece? São etapas. A pesquisa científica, ela é feita por etapas. Eu vou dar um exemplo muito básico do que aconteceu, né? Quando ano passado eu dei uma palestra bem semelhante aqui na verdade, para graduação. E aí, esse ano que eu vim dar a palestra para o curso de inverno, quando saiu o logo e tal, eu coloquei no meu Instagram, coloquei no meu Facebook. Veio uma pergunta de uma pessoa conhecida, uma senhora, que falou para mim, falou, por que não fazem a humanos? Sim, faz, né? E respondi, porque existem etapas. Ela agradeceu, falou, beleza, curtiu até a resposta. Então, acho que ela curtiu, né? Existem etapas. Não se vai para animal antes de ter validado isso em célula. Então, se faz em célula. É muito sério se aplicar algo no humano. Né? Já ouvi algumas coisas que eu nem vou repetir aqui, porque eu acho muito grosseiro. Né? Mas eu vou falar, vai. Podem me julgar à vontade. Mas Thaís, já ouvi coisas assim, porque não testa em preso? São humanos, são pessoas. Alguém ama eles. É a mãe. A gente não sabe o motivo deles estarem ali também. São seres humanos da mesma forma. Animais também são seres vivos que, neste caso, foram criados para esta finalidade, com uso extremamente racional. Né? Essas pessoas que são negacionistas, infelizmente, a mentalidade é muito difícil, que a gente sabe, né? A maioria que a gente vê. Mas eu não vou falar que não vai ter algo que não tenha sido, porque existem sim coisas, mas que não foram testadas em animais, que podem não ser testadas. Mas em algum momento de alguma vacina, mesmo ela comprovando que não foi testada, o vírus teve que ser passado, alguma coisa teve que acontecer. Então, eu acho que a melhor maneira da gente quebrar, porque foi testado, não foi testado em qualquer animal, foi testado num animal, num projeto de pesquisa que está vinculado a uma universidade, que foi aprovado por um comitê de ética. Não é fácil aprovar um projeto no comitê, não é, cada vez mais difícil. Esse ano está mais difícil que o ano passado, e assim vai.
né? É cada vez mais difícil você aprovar um trabalho no comitê de ética. E sim, primeiro para entrar no animal, precisa ter passado por célula. Para entrar no humano, precisa estar seguro essa aplicação. E aí eu acho que a gente quebra. Olha um exemplo. Tem gente que não quer tomar vacina AstraZeneca porque dá reação. Dá dor no braço, dá febrinha. Você fica meio... Eu tomei AstraZeneca. Você fica meio prostradinho, fica com um cansacinho a mais que o normal. Tem gente que não quer tomar essa. A galera tá escolhendo vacina. Como se... Né? Eu não escolhi. Desde pequena, tomando antitetânica dolorida pra caramba lá. E a gente não escolhia. Você não dá nem tchau no outro dia que você toma antitetânica, depois que você toma antitetânica. Ninguém Então, assim, conhecia não muito. quer tomar vacina em animal, mas também quer escolher. Não quer tomar vacina que foi testada, mas também quer escolher. Então, talvez se eu tomar uma vacina que não foi testada, talvez eu tenha umas reações bem sérias e até possa ir embora, né, para o céu. Escolhas. Qual é a medida de tempo para conseguir aprovação para iniciar uma pesquisa que envolva animais? Victoria Alves. Todas os comitês de ética têm uma... No site do comitê... Então, você entra no site do comitê de ética. Se você entrar agora no site do comitê de ética aqui do ICB, você vai ver que ele tem uma agenda, né? Então, até o dia tal, passa na reunião do próximo mês. Projetos que foram submetidos até o dia tal vão passar na reunião do próximo mês. Passando na reunião do próximo mês, o que vai acontecer? Eles vão começar a analisar e vão te voltar as perguntas. Voltando às perguntas, vai depender o tempo que você vai responder, né? Volta as perguntas questionando os pesquisadores, referente a tudo, tudo. Referente a cuidado, quantidade, medicamento, tudo. Vem sugestões bastante interessantes, porque, como eu falei, o comitê de ética, ele é composto por pessoas muito bacanas, como pesquisadores que são bem experientes, como pessoas de bem-estar animal, né? Então, vem sugestões para você. Então, você refaz o projeto, manda novamente. Antes disso, não se mexe o animal, não se compra o animal, não se adquire, não se faz nada antes do comitê aprovado. Igual esse último que eu mostrei para vocês, dos AC2, a gente ainda não começou o projeto. Ainda não estamos com os bichos, né? Só temos ele aprovado. Então, o ideal é que você entre o mais rápido possível. Mas, em média, você, a partir do momento que você submeteu, vai passar na próxima reunião do mês. Isso dá um tempo de mais ou menos uns 15 dias. Geralmente fecha a agenda no dia, geralmente fecha submissões assim no dia 20 para o próximo mês. A reunião do próximo mês geralmente é mais ou menos na segunda semana. Fim da primeira, segunda semana do mês. E aí você vai ter a resposta com as suas reconsiderações, né? Aí você monta essas respostas e volta para o comitê de ética. E ele, às vezes, ainda acontece de voltar de novo para você, mesmo depois das suas respostas. O que acontece com os animais nesses estudos após a finalização dos mesmos? Mais uma coisa polêmica, né? Não estou presencialmente aí com vocês. Mas, certamente, muita gente vai. O que acontece? Bom, passamos vírus neles, né? Nesse caso aí, vamos colocar o caso do meu projeto. Passamos vírus neles. Vírus SARS-CoV de todas as variantes. Tratamos, comprovamos isso.
Inclusive, vamos utilizar um equipamento que veio de fora do país, se chama Buxco, que ele faz todas as aferições pulmonares de forma não invasiva, 0% de invasão, né? Então, não vai ser, a gente não vai aferir os padrões pulmonares de forma invasiva, vão ser aferidos de forma 100% sem invasão, né? Não vai ser invasivo as medidas. Então, a gente está sempre buscando por tecnologias mais novas possíveis. E é a eutanásia também, ou o ponto final humanitário. O que é o ponto final humanitário? Caso aconteça de perceber que algum animal, né, lembrando o que eu falei a palestra toda, visamos sempre o não sofrimento animal. Caso aconteça de perceber que há algum tipo de sofrimento, é feito o ponto final humanitário, porque não pode ter sofrimento. Grupos sérios, como eu falei, eu nunca trabalhei em grupos não sérios, né? Então, grupos sérios é bastante rígido o trabalho. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho. Eu desconheço, na verdade, grupos não sérios. Então, eu não posso dizer. Já fiquei sabendo, ouvi coisas de grupos que foram até invadidos por pessoas de ONG, né? Porque houve alguma denúncia. E a denúncia que existe é para o comitê de ética. Né? Próxima pergunta: é possível substituir animal com técnicas como Human on Chip, sem perda de confiabilidade do resultado? Não conheço muitos trabalhos com essa tecnologia de Human on Chip. Então, eu não posso te dizer. Mas, como eu falei, a gente trabalha sempre com melhorias da tecnologia e cada vez mais o uso racional. Então, projetos que há 10 anos atrás, né, 2012, que eu via trabalhando com 98 animais, hoje certamente está trabalhando com 14. Cada vez a redução acontece. Então, eu acredito, talvez eu já esteja aposentada ou muito velha para trabalhar com isso, mas talvez aconteça de, num futuro não tão distante, acontecer sim técnicas que não precisem. Mas, por enquanto, o que for necessário é nessa técnica do mais reduzido possível. Onde posso encontrar orientações para fazer um planejamento de uso de espécies para o estudo de diabetes, por exemplo? PubMed. Experimento. Igual a gente fez com o AC2. Não fomos nós que criamos esse camundongo, né? Já veio, alguém criou, alguém viu que o receptor para SARS-CoV era o AC2, alguém desenvolveu isso, alguma pesquisa básica percebeu isso em experimentação animal e criou o camundongo AC2. Nós estamos utilizando. Muita revisão bibliográfica, muita. Porque é a partir da revisão bibliográfica que você vai desenvolver técnicas mais precisas, melhores. Próximo. Aliás, com diabetes tem bastante estudo. Eu nunca trabalhei na área de endocrinologia, vim do vírus e tô no vírus, então. Caminhamos. Vou ler, tá? Pergunta do Gabriel Mendes. Acha que caminhamos para um futuro onde não será necessário testar em animais produtos em geral? Caminhamos, já evoluímos muito, assim como eu falei, né? Num trabalho aí, eu acho que é bastante, né? Há 12 anos, mas é pouco. Com certeza, pessoas como o meu orientador, né? Que é um senhor, ele com certeza na experimentação animal já viu muito mais coisa, muito diferente do que eu vi. Eu já peguei modernizado. Já peguei tudo muito, muito tranquilo. Já peguei tudo muito modernizado. Né? Nós temos, inclusive, eu acredito muito nisso, que nós temos visões, nós temos padrões do que foi contado para a gente da experimentação animal, do que talvez ocorria há 20, 30 anos atrás. De uma experimentação, eu vou usar esse termo, fundo de quintal, mesmo talvez sendo dentro da universidade.
Igual, eu fiz veterinária, né? Quando eu estava no meu terceiro ano de graduação, foi bloqueado o uso de animais para que a gente fizesse o uso em aula. Não podia, não podia. Você ia fazer um estágio, mas daí no estágio você não podia mexer. Assim, aí eu estava no terceiro ano. O pessoal que já estava, quando eu estava no terceiro, o pessoal que estava no quinto ano tinha feito todas as cirurgias em cãezinhos que, assim, cães que precisavam daquela cirurgia, né? Por exemplo, uma hérnia umbilical, precisa da cirurgia, castrava, precisa da castração, né? Mas eles faziam em animais o próprio aluno, porque podia, porque passava em comitê de ética e isso podia. Hoje em dia, um aluno de graduação da veterinária, sabe como que como que vejo por aqui mesmo, aqui embaixo, que eu fiz os estágios docentes e tudo mais. Sabe como que ele testa uma punção de um nódulo? A professora faz um método, ela faz uma gelatina de sabor. Ela faz uma gelatina, né, num potinho, coloca glóbulos na gelatina, dá uma seringa para o aluno, e aí ele tem que coloca umas bolinhas com líquido dentro, né? E aí o aluno tem que, na gelatina, com a bolinha com o líquido dentro, aspirar o líquido da bolinha, né? Porque não pode mais fazer aspiração no animal, um aluno de graduação. Sabe como que é uma coleta de sangue? Vai coletar o sangue da patinha do cachorro. Na graduação hoje em dia, é um boneco, é um cachorrinho boneco, que vem uma tripa de mico dentro, dessa tripa de mico tem um líquido vermelho, né, simulando sangue. Aí o aluno vai e punciona a tripa e pega o sangue ali. Então, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Como é feito, como fazia na minha época, eu ainda peguei uma coletinha de sangue ali na sala de aula. Agora não pega mais nenhuma coletinha. Você vai ter que fazer o estágio, depois. Por isso que tem esse monte de curso de especialização, né? Você termina a faculdade, aí você quer ser. Terminou veterinária, você quer fazer uma castração, você vai ter que fazer um curso de especialização em castração. A gente tem mais perguntas. Do Fernando Você já teve Garrido. experiência com bioensaio com peixe? Não, zebrafish muito usado, inclusive aqui no laboratório tem um ex-aluno do Edson Durigon, o Jansen, que trabalha com zebrafish, né? Mas eu não tenho essa experiência. Próxima. A pergunta do Patrick. O soro hiperimune é retirado dos animais e usado como soro convalescente ou é um tipo de soro convalescente também? Pode ser usado como soro, como o soro. É que convalescente seria o quê, né? Convalescente é o paciente humano que se recuperou da doença. Inclusive, nós também trabalhamos muito aqui com o plasma. O plasma hiperimune de pacientes convalescentes. Então, só essa palavra convalescência, né, ela remete a isso, ela remete a uma recuperação da doença. No caso, a gente produziu o soro hiperimune como se fosse uma vacina, com uma proteína. Então, o animal não adoeceu com o Covid. Ele produziu, né, os anticorpos a partir de uma proteína ou do vírus inativado. Ele não adoeceu, ele não convaleceu. Pergunta do Lincoln Moro. Você acredita que num futuro breve os modelos animais utilizados em estudos básicos poderão ser substituídos por modelos de cultura celular 3D? E ele agradece a palestra. Obrigada, Lincoln. Já teve uma outra pergunta atrás, com os chips também. Agora, essa pergunta com a cultura celular 3D já está sendo utilizado bastante a cultura celular 3D em muitas coisas.
Aqui no ICB tem muito grupo que utiliza, mas substituições totais pela cultura 3D, ainda não vejo uma coisa tão breve, né? Para uma produção de soro hiperimune, para acabar com os sinais clínicos, respiratórios. Como que a gente vai fazer isso numa cultura de célula 3D? Para observação de sintoma, ainda não observo isso. Mas foi o que eu falei, a cada momento a gente vai trabalhando para ser o menos invasivo possível, para trabalhar com uma redução cada vez maior. Outra coisa muito importante, né, é se sentir capacitada para trabalhar num biotério, realmente você precisa de muito estudo, de muito treinamento, e você precisa ter ao seu lado pessoas muito capacitadas. Chega a ser um privilégio. Se vocês se sentem assim, é um privilégio. A bioinformática é uma possível solução para a experimentação científica? Bom, não dá para a gente conversar, né, Luiz? Assim, aqui não dá para a gente fazer uma troca direta, mas como que é com a bioinformática, aqui a gente é bem até evoluído na bioinformática. Está sendo feito muita coisa com a bioinformática, muita coisa. Mas como que eu vou provar com a bioinformática que um fármaco acabou com todos os sintomas respiratórios e não teve nenhum efeito colateral no rim, no fígado? Como que eu vou provar isso? Porque assim, a gente utiliza animal, mas a gente aproveita o máximo de resposta que a gente possa dar. O máximo. O máximo. É realmente espreme ao máximo para dar o máximo de resposta, para dar o máximo de benefício para a sociedade. Como eu falei, nenhuma CEUA vai aprovar uma coisa banal. E queremos, quem trabalha na experimentação, quer cada vez mais evolução, a gente busca por isso. A gente busca por fazer CEUA aqui cada vez mais. A gente utiliza menos animal, porque a gente já fez em célula, porque a gente vai conseguir utilizar um equipamento que veio de fora, que não vai ser invasivo nos nossos bichos. A gente fica feliz com isso. Thaís, acabaram as perguntas, mas tem muitos comentários elogiando você. Tava legal, podia ter mais perguntas. Porque eu gosto de falar desse assunto, não me nego a falar, não me nego a dar aqui minha cara a tapa realmente, porque não é um assunto fácil de falar. Às vezes é um assunto que, assim, se alguém perguntar, com que você trabalha? É melhor você falar, eu sou veterinária. De ficar quieta, né? Porque vai causar uma discussão, vai causar pergunta, e eu não tenho esse medo por causa disso, por ter certeza de que os grupos que trabalham com isso têm essa seriedade no trabalho, sabe? Jamais a gente vai fazer alguma coisa descabeçada, sem pensar, sem ter referência. Tanto é que quando veio a pergunta do diabetes, né? Eu tenho experiência, eu nunca trabalhei. É vírus. Desde que eu me formei, já fui pro vírus e fiquei. Então, o que é melhor? Uma pessoa, quando tá nós estávamos numa pandemia seríssima, né? Estamos numa pandemia seríssima, que afetou todos os setores, todos. Saúde, educação, economia, tudo. Um monte de aluno aqui, essa universidade enorme, que a gente estava acostumada a ver um negócio fervendo de gente, né? Vazia as moscas. Triste de ver. Então, o que acontece? Alguém com experiência em vírus, tem várias pessoas ao redor do Brasil, do mundo todo, trabalhando de forma séria.
não é fácil, né? A gente não tá nas Olimpíadas que a gente é aplaudido por ter feito alguma coisa, porque a ciência tá muito escura, né? A gente é muito perdidinho, assim, muito desvalorizado. A gente é extremamente desvalorizado. Então, você trabalha, você faz, falei para vocês, não é por recompensa financeira, né? E aí o que acontece? A gente ainda por cima é mal falado. Então, cada vez mais desejo assim falar para a gente conseguir desconstruir isso, que não se faz um experimento, não é pegar animais e fazer coisas sanguinárias. Não, ninguém faz isso. Espero que com essa palestra tenha acrescentado um pouco para vocês, né? Tenha deixado vocês mais confortáveis em relação a uma questão que é super chata de falar, que é cheia de preconceitos. Você gostaria de deixar o seu contato para caso alguém tenha alguma dúvida, Nossa, conversar com claro, você? na apresentação não pus, né? Uhum. Como que eu escrevo, Isa? Pode escrever, pode falar, você deixa nos Fala que a comentários? gente anota. Vou pôr no chat Os privado, pontos. pode ser? Sim. Como eu falei, o grupo é grande, a gente tem parceria com diversas, né, além algumas empresas particulares, Fiocruz, Butantan, USP. Eu vou falar um pouco do programa, né? É um programa que eu gosto muito, o programa da Uhum. biotecnologia. Acho que esse conceito do programa multidisciplinar, né, de você ter alunos de diversas áreas num programa de pós-graduação, é um programa muito interessante, muito bacana. Gente, uma observação. A Thaís fez uma série de conteúdos sobre experimentação animal como posts no Instagram da Biotecnologia, o Instagram do nosso programa. Se vocês quiserem ir olhar lá no Instagram também, é uma outra fonte de conteúdo. Nunca tive tempo, mas antes eu tava com um pouco de tempo e aí eu colaborei com o Insta da Biotech, era muito legal. Posso fazer de novo. Obrigada pela sua participação, Thaís, foi maravilhoso. E tem muita gente querendo entrar em contato com você. Ah, que bom. Tomara que não seja para me xingar. Obrigada. Obrigada a vocês.